Boa noite, vereadores, munícipes aqui presentes, os que nos acompanham também pelas redes da Câmara Municipal. Iniciamos então a 94ª sessão ordinária deste dia 7 de agosto. Inspirai-nos, Senhor, e as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. E sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando ao vereador Mauro Cavalete a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, esses que estão presentes, os que nos assistem pela internet, senhor presidente, demais vereadores e vereadora Tânia. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Convido a todos que fiquemos de pé para a execução nacional do hino nacional e a execução do hino a Monte Alto. Monte alto, berço adorado, santuário de paz e de amor. Possa eu viver sempre ao teu lado, em constante e profícuo labor.
bendizendo as glórias do passado, construindo um futuro sem par. Pois tu és meu monte alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Pois tu és meu monte alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. Quórum em número legal, senhor presidente. Seguindo ao expediente, nós temos a ata da 24ª sessão extraordinária do dia 31 de julho, que eu coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada por todos os vereadores. Para conhecimento de todos, conforme artigo 100, parágrafo 5º do nosso regimento interno, está disponível no link da pauta a nossa ata da 7ª sessão solene, também realizada no dia 31 de julho. Solicito nesse momento ao primeiro secretário a leitura de matérias enviadas pela prefeita municipal. Projeto de lei número 78/2023, de autoria do Executivo, autoriza o Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de até R$ 1.950.000 e dá outras providências. Através da mensagem, a senhora prefeita requer que esse projeto seja deliberado em regime de urgência de 45 dias, que eu coloco em discussão. Em votação, regime de urgência aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 83 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de até R$ 28.381,30. Esse projeto de lei 83 também há solicitação da senhora prefeita para deliberação em regime de urgência de 45 dias, que eu coloco em discussão. Em votação, regime de 45 dias aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 94/2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo a abrir créditos adicionais suplementares e especiais no valor de até R$ 809.406,96 e dá outras providências. Projeto de lei de abertura de crédito, também com requerimento da prefeita municipal para deliberação em regime de 45 dias, que eu coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Requerimento de urgência aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 95/2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 42.360 e dá outras providências. Projeto de lei também com requerimento de 45 dias, que eu coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Requerimento de urgência de 45 dias aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei complementar número 22/2023, de autoria do Poder Executivo, acresce o artigo 24A na Lei Municipal 1353, de 6 de maio de 1987, que dispõe sobre o parcelamento do solo no município de Monte Alto e dá outras providências. Esse projeto de lei, por ser complementar, então não há a disposição regimental e da própria lei orgânica para o regime de 45 dias. Portanto, ele será enviado às comissões competentes para análises e emissão dos respectivos pareceres. Requerimento de Vossa Excelência regimental, então, eu coloco em discussão, se forem favoráveis, ou em votação, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento para dispensa da leitura dos ofícios de respostas, aprovado por todos os vereadores. Solicito só ao vereador primeiro secretário, Paulo Carello,
que faça a leitura do ofício 364, que é relacionado aos balancetes, e também do 391. Ofício 364. Isso. Vamos lá. Ofício do Executivo 364, que trata-se do balancete das receitas e despesas referente ao mês de junho de 2023. E qual o próximo, senhor presidente? 391. 391. 391. Ofício do Poder Executivo, que solicita uma audiência pública referente ao projeto de lei complementar 22, né? Projeto de lei complementar 22 de 2023, que está acima aqui na pauta de hoje, senhor presidente. É isso. Solicito agora o primeiro secretário a leitura das matérias apresentadas pelos senhores vereadores. Projeto de lei número 85, 2023, de autoria do presidente da Casa, o senhor vereador Tiago Aparecido Cetroni, que dispõe sobre a denominação de Amélio Freschi, a rua projetada 6, localizada no Jardim São Vítor, e da outras providências correlatas. Projeto de lei número 86, de 2023, de autoria do presidente da Casa, Tiago Aparecido Cetroni, que dispõe sobre a denominação de João Aparecido Vedovelli, a rua projetada 7, localizada no Jardim São Vítor, e da outras providências correlatas. Projeto de lei número 90, de autoria do presidente da Casa, vereador Tiago Aparecido Cetroni, que dispõe sobre a denominação de Ana Cristina Marena de Avelar, a rua projetada 8, localizada no Jardim São Vítor, e da outras providências. Os respectivos projetos serão enviados às comissões competentes para análise e emissão dos pareceres. Solicito a leitura do pedido de informação. Pedido de informação número 159 de 2023, de autoria do vereador Murilo Giacomo, que requer que seja enviado a esta Casa de Leis as seguintes informações. Primeiro, informar individualmente por categoria as quantidades de consultas por especialidades, exames, procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos, que atualmente possui como demanda reprimida na Secretaria de Saúde, aguardando em fila de espera o atendimento. 2. Informar individualmente por categoria quanto isso custaria inicialmente, uma média de valores, aos cofres públicos, para ser solucionado no que compete à responsabilidade da municipalidade, ou seja, da Prefeitura Municipal. E o que não compete à municipalidade, de quem é a responsabilidade para atender o encaminhamento médico, consulta, exame, procedimentos ambulatorial ou cirurgia, e viabilizar a solução dos casos referentes aos pacientes montealtenses. 3. Solicita também detalhar o que não for de responsabilidade da municipalidade, do poder da Prefeitura Municipal, quanto à informação, os nomes, os locais, aonde deve ser feito, O HC de Ribeirão Preto, o HE de Ribeirão Preto, o AME de Taquaritinga, o Hospital de Serrana, dentre outras localidades, onde os pacientes montealtenses estão aguardando para serem atendidos, para onde eles foram encaminhados, junto com as suas demandas por especialidades médicas. Isso é o pedido de informação número 159 de 2023, de autoria do vereador Murilo Giacomo. Pedido de informação em discussão. Nenhum vereador discutindo, eu coloco em votação. Pedido de informação aprovado por todos os vereadores. Solicito a leitura das indicações. Indicação número 224 de 2023, de autoria do presidente da Casa, Tiago Aparecido Cetroni. Indico à mesa, na forma regimental, que seja oficiado a excelentíssima prefeita municipal, professora Maria Helena de Aguiar Retondini, para que seja feita e refeita as demarcações com as denominações das ruas nos seguintes bairros: Jardim Canaã, Residencial Barbizan, Jardim Jaqueline e Real Paraíso.
Indicação número 0225/2023, de autoria do vereador Fabrício da Costa Nogales. Providenciar a melhor demarcação de solo para preservação de espaços e indicação correta para seguir e adentrar as vias na congruência da Avenida Comendador Bonfilholi com a Rua Dr. Carlos Quelander. Indicação número 226 de 2023, de autoria do vereador Donizete Aparecido Morelli. Instalação de bebedouro de água na Praça Santo Agostinho, no Jardim Alvorada. Indicação número 0227 de 2023, de autoria do vereador Murilo Giacomo. Solicitação à Secretaria de Segurança Pública, através da Diretoria da Guarda Patrimonial, para que encaminhe um profissional onde está localizado atualmente o canil municipal, no horário das 18 às 6 horas, para auxiliar nos trabalhos patrimoniais e, principalmente, dar suporte a qualquer situação que possa ocorrer no local. Indicação 228/2023, de autoria do vereador Murilo Giacomo, solicitar ao secretário de Segurança Pública para que encaminhe um pedido à prefeita municipal no sentido de reconhecer e valorizar a Guarda Civil Municipal, complementando a sua nomenclatura e inserindo o termo Polícia Municipal. Indicação número 0229 de 2023, de autoria do vereador Marcos Manzotti. Recape asfáltico na Rua Antônio Cola, localizada no Jardim Real Paraíso. Indicação número 230 de 2023, de autoria do vereador Marcos Manzotti. Providenciar o recape asfáltico na Rua Castro Alves, até a Rua dos Ipês, localizadas no Jardim Califórnia. Agora tem as... Leitura dos documentos diversos. Documentos diversos. Agosto. Agosto Lilás, conscientização da população sobre os tipos de violência doméstica. Primeira semana de agosto, semana do aleitamento materno. Segunda sexta de agosto, dia do evangélico. Dia 7 de agosto. 7 de agosto, dia municipal da Seixonoye. Dia 8 de agosto, dia do pároco. Dia 10 de agosto, dia do médico veterinário. Dia 11 de agosto, dia da televisão. Dia do advogado. Dia do magistrado. Dia do direito. Dia do estudante. Dia do garçom. Dia do hoteleiro. Dia da pintura e dia da logosofia. Dia 12 de agosto, Dia Nacional das Artes. Dia 13 de agosto, Dia do Economista e Dia dos Pais. Agradeço ao primeiro secretário. Solicito agora a leitura dos documentos expedidos pelo Poder Legislativo. Primeira matéria, senhor presidente, trata-se do balancete da Câmara Municipal, referente ao mês 6, balancete das receitas e despesas, referente de 1/6 a 30/6, referente ao mês de junho, e também o ofício enviando ao Executivo os autógrafos contendo os projetos de leis ordinárias, deliberados e aprovados na sessão extraordinária realizada durante o recesso. Discussão do expediente. Reforço, então, que toda a matéria constante em toda essa primeira parte da sessão, ela está consignada na pauta do nosso sistema, à disposição dos vereadores, bem como de toda a comunidade. Chegamos agora, então, ao tema livre, conforme dispõe o artigo 78 do nosso regimento interno. Solicito ao segundo secretário, quantos os inscritos? São 4, senhor presidente. Vereador José Cláudio Forsatti, Tiago Dorigan, Baltazar Garcia e Mauro Cavaletti. Senhor presidente, vereadores, boa noite a todos aqui presentes na galeria, todos os internautas. 3 assuntos que me trazem aqui. Um assunto muito triste, chato. A gente fica, tivemos aqui com o empresário, sexta-feira, aqui na Gabinete do Presidente, João Marcelo Benatti, discutindo alguns assuntos sobre o loteamento de uma área industrial, que eles vão fazer um planejamento da família Oliveira, com Celso Cola. Estava aqui, na reunião, 5 horas da tarde, nós estávamos.
E eu fui trabalhar na festa, veio a notícia às 7 horas lá que ele sofreu um acidente. A gente pediu para fazer oração, que ele fica bem, porque ele é uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem a ele aqui como empresário, com uma pessoa dinâmica, uma pessoa que ajuda, que faz muito benemérito, uma pessoa que sempre ajudou muita gente em Monte Alto. Então, nós estamos aqui pedindo para... Vai ter uma doação de sangue sábado agora, vai sair, eu acho que 8 horas da manhã, não sei que local, você vai ser em frente à prefeitura, para doação de sangue. Porque, infelizmente, uma bicicleta, o cara alcoolizado, atravessou na frente, ele, para não atropelar o cara da bicicleta, ele bateu no poste. Entendeu? Olha o que ele fez para não atropelar uma bicicleta, não é um ciclista. Ciclista é uma coisa que eu sou ciclista, e às vezes o cara, uma bicicleta, o cara não prestou atenção, atravessou na frente da sua moto e veio esse acidente. Então, muita oração, estamos aqui pedindo para poder a sua família ter muita força. Ele está na CTI, foi, infelizmente, no dia, tirou o baço, o rim, deu hemorragia e algumas fraturas. Mas, Deus quiser, ele vai vencer essa e nós estaremos aí rezando. Segundo comentário, até conversando com esse empresário, ele esteve aqui pedindo para nós agilizar o projeto de lei, que é um projeto de lei complementar, para poder se andar com os documentos na prefeitura e fazer a infraestrutura naquele local, que é de Jabuticabal, lado esquerdo, do barracão do Tirigi Martinelli, aquele último verde, até lá embaixo e lá no fundo, atrás da Macopema, pega todo aquele setor ali. Tem alguns assuntos que até o Mauro levantou, do uso do parcelamento do solo, alguns assuntos que o Mauro vai pedir, né, Mauro? Para poder revisar aí, mas eu pediria agilidade. Agilidade, porque tem documento da CETESP que vence em outubro, e quando vence, se dá uma trabalheira do caramba para tirar outros documentos. E olha, faz 8 anos que ele vem lutando para sair esse loteamento. É um loteamento de área industrial e comercial, que vai trazer benefício para Monte Alto. A prefeitura não está gastando nenhum real. Eles têm que doar a área lá, certo, para a prefeitura. O Mauro está fazendo a comissão do parcelamento de solo para ver lá a largura da rua. Está tudo ok, mas alguns assuntos. E pediu uma audiência pública. A prefeitura primeiro mandou o projeto, para depois pedir audiência pública. Tem que agilizar. Vamos fazer aí o máximo possível para poder aí correr atrás desse assunto, para a gente poder aí ter uma área industrial dinâmica, forte, Monte Alto. Em algumas cidades por aí, a pessoa não ganha terreno. Aqui em Monte Alto se ganha o terreno, mas vai ser uma área industrial particular. E já tem pessoas, empresas interessadas para montar em Monte Alto. Então, esse é o segundo assunto. Outro assunto, eu ia soltar rojão, Carla, mas não vou soltar não, viu, Carla? Carla, não vou soltar rojão não, viu? Tá bom? Vamos lá. Tomada de preço 1/2/2023. Processo 6/2/2023. Objeto: contratação da empresa especializada para a construção da travessia Duelos na ponte sobre o Rio Turvo, na estrada MNA 0010, com a rua Bruno Maida, na Clemente Bacalini. Eleger a vencedora do certame. A proposta da empresa Construatom, Construção Limitada, no valor de R$ 464.946,98. Até que fim, a ponte do Badaró. Quanto que vem cobrando aqui? Até que fim, eu achei que eu ia cortar um bolo. Eu achei que eu ia fazer um bolo já do aniversário. Vocês estão de prova? Quanto que eu venho cobrando? Vem pedindo. Quanto? Então eu espero aí que agiliza. Se começa a obra, vamos torcer para isso, que dê certo. Nós estamos aqui torcendo. Foi uma verba conseguida através de nós, alguns vereadores, uma verba de R$500 mil. A prefeitura está economizando ainda 35 mil. Ainda, eu acho que vai estar economizando ainda, porque a previsão do orçamento era 500 mil. Então, isso é muito bom. Vamos torcer. O terceiro assunto, nós estamos falando com Samuel Maria, nós vamos convidar alguns empresários para ver a ampliação do Senai. E eu gostaria, no dia, alguns vereadores, nós vamos dar o convite, para poder acompanhar
já vou terminar, senhor presidente, acompanhar essa visita. É uma obra aí que vai ajudar muito o Monte Alto, os nossos jovens, homens, mulheres. Nessa visita eu gostaria aí, vou estar passando o convite, claro, acredito que o executivo deve ir, e também nós, vereadores, fazer visita nessa obra aí, que está ficando muito boa, da ampliação do Senai. Só isso, senhor presidente, por enquanto. Agradeço ao vereador Bicudo. Solicito ao segundo secretário o próximo inscrito. Tiago Dorigan. Com a palavra, vereador Dorigan, até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pela internet. É um prazer enorme estar aqui hoje, principalmente com a presença dos meus amigos, dos meus companheiros, pessoas as quais conheço de longa data. Alguns são novos, mas já são muito considerados por mim, com certeza. Já moram dentro do meu coração, por tudo aquilo que a gente luta, pelas ideologias idênticas, por tudo aquilo que a gente tem brigado, por tudo aquilo que a gente tem lutado. Sei que vocês são pessoas que defendem a liberdade religiosa, defendem a nossa pátria, a família, são conservadores, mas não são quadrados. São pessoas que defendem as liberdades, defendem a democracia, sim, de todos, a liberdade de expressão, mas também defendem a liberdade econômica. E nós, em 2022, estivemos juntos, graças a Deus. Nenhum de nós tivemos vergonha, em nenhum momento, de dizer em quem nós votaríamos. Assim como nós também defendemos que cada um escolha e diga em quem vota e quem é seu candidato. Nós escolhemos um lado, escolhemos a direita, escolhemos o ex-presidente Jair Bolsonaro, e assim vamos estar com ele até a próxima eleição, se assim Deus permitir. Mas o nosso objetivo também, temos como uma marca, também defender o nosso município, defender a nossa cidade, e assim esse grupo nasce. Esse grupo nasce pequeno, e ele vem crescendo, vem evoluindo. Muitos não puderam estar aqui presentes, mas estão acompanhando nós pela internet, estão dando força para nós nas nossas redes sociais, nossos grupos de WhatsApp, e com certeza nas próximas sessões estarão com a gente, porque é muito importante a presença de vocês, é muito importante que a gente pense no Brasil, mas que a gente não deixe de brigar pela nossa cidade, pelo quintal da nossa casa, que é onde a gente passa o nosso dia a dia e é onde a gente precisa respirar um ar melhor. E conto com vocês, conto muito com vocês, estou muito feliz com essa noite, ver todo mundo aí de amarelo, os que não estão de amarelo, né? Tá nascendo mais um patriotinho aí, né? Tá vindo mais aí, né, Carlos? Graças a Deus, já vem nascendo com a nossa marca. E se Deus quiser, em 2024 esse grupo vai estar grande, vai estar forte, e com certeza vamos ter brasileiros e montealtenses de direita, patriotas, ali lutando pelo mesmo objetivo, que é a nossa cidade, Monte Alto. Muito obrigado. Próximo inscrito. Baltazar Garcia. Vereador Baltazar Garcia, também até 5 minutos. Boa noite, presidente, mesa, vereadores, público que nos acompanha através de casa. Também quero parabenizar os presentes aqui. É muito importante a presença de vocês. A gente sempre questiona que a Câmara muitas vezes é vazia de participação popular. E eu faço minhas as palavras do Tiago, né, que me antecedeu, nessa questão do respeito à democracia, e vocês são exemplos disso. Quero também cumprimentar meu aluno que está aqui, o Arthur, em nome dele todos vocês, né, acompanho o crescimento dele, também da mãe dele que trabalha junto com a gente lá, e a gente vê quanto que é importante a participação e você se expressar naquilo que você acredita. Eu pedi a palavra, presidente, porque no mês de julho nós estivemos durante o recesso, mas o recesso era só da sessão, o trabalho do vereador não para. E o Mauro e eu estivemos em algumas instituições aqui da nossa cidade, que nós, durante esse ano de 2023, nós conseguimos algumas emendas para cá, que já estão aqui na cidade, que foram 150 mil para o Horto de Deus, e nós estivemos lá conhecendo o projeto, né? Eu já fazia muito tempo que eu não ia lá, viu, Mauro? Agradeço o convite de você ter me levado lá para conhecer. Estivemos também no asilo, que também recebeu 150 mil reais, que é uma outra entidade, e depois na APAI, mais 100 mil reais, então dinheiro que já está na conta. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu já falei outro dia, no outro programa que eu estava, que essa é a função nossa de vereador
do município, vereador que tem mandato no sentido de ajudar o município a resolver os seus problemas. Cada um de nós aqui temos as nossas causas, a gente não consegue ajudar todas as instituições. Então, cada vereador vai ajudando aquela instituição que tem mais proximidade e a gente vê que a cidade vai crescendo, as instituições vão se fortalecendo e quem ganha com isso é o munícipe. No nosso caso, a gente tem um vínculo muito forte com essas instituições que eu citei e também, fazendo um gancho, né, com o pedido de informação do vereador Murilo, com relação à saúde, né, também nós, nesse ano de 2022, só para a saúde, 3 milhões de reais destinados para a Santa Casa e para a saúde local, fruto de emenda, fruto também de intervenção dos deputados junto ao Ministério da Saúde, e vem para cá. Eu falo isso, presidente, porque a gente tem que ressaltar o trabalho que o vereador desenvolve, porque o imposto é o mesmo. O país é o mesmo, o Estado é o mesmo, o município nosso tem que ser elevado. Em que sentido? Se nós, como vereadores, não brigarmos pelo nosso município, esse dinheiro vai para outra cidade. Então, a gente, quando solicita, parece que é algo fácil, mas não é. O dinheiro que chegou esse ano, ele foi pedido por nós no final de 2021 e chegou em 2023, ou seja, 2 anos, quase 2 anos depois. E assim também acontece com cada um de vocês que estão aqui, quando a gente pede para os nossos deputados auxiliar a nossa cidade. Então, eu gostaria de reforçar essa questão, porque a nossa cidade ela tem crescido, o nosso orçamento tem sido forte com participação dos vereadores. Se nós somarmos o que cada vereador aqui conseguiu junto aos seus deputados, dá mais de 10 milhões de reais, todos nós juntos. Então, se o nosso orçamento é de 200 milhões, 10 milhões ali tem participação legislativa e, diretamente ou indiretamente, a gente está ajudando a nossa população. Então, era isso, presidente. Obrigado. Agradeço também o vereador Baltazar. Próximo inscrito. Vereador Mauro. Vereador Mauro Cavalete, até 5 minutos. Senhor presidente, o que me traz aqui é só a respeito da lei, dessa lei que entrou para alteração do condomínio comercial e industrial que vai sair. Óbvio que nós vamos imprimir velocidade, até a Tânia e César, eu estou já de antemão, eu já falei, me antecipei, já pedi para o doutor Frascar e o Cimieli agendarem uma reunião com a gente, para a gente entender das leis sobre o loteamento comercial, que é diferente do residencial. Segundo consta, não há necessidade de área institucional para a prefeitura quando é comercial, porque não vai se fazer creche, escola num lugar comercial ou industrial, ok? Mas o que me preocupa é se aquele percentual que vai ser destinado para o arruamento, etc. e tal, ele é suficiente tratando-se de ser um condomínio comercial e industrial. Vejamos, um arruamento para carro, para a rua, 10 metros, beleza. Agora, quando você vai numa indústria, você tem que ter um arruamento maior. Você tem caminhões, carretas, bitrens, que quando vai fazer uma curva, acaba estragando uma calçada. Então, são questões menores que eu estou agendando uma reunião, me antecipando a isso, tá? Nós teremos chamados para essa reunião em breve e eu estarei lá. E bem lembrado, Bicudo, há 8 anos esse pessoal está lutando para esse empreendimento. E agora chegou, nós temos que resolver em 45 dias. E vamos dar conta, tá? Daremos conta. Há 8 anos eles lutam em Monte Alto com esse empreendimento. Deixar isso bem frisado e consignado, porque faz 8 anos que estão brigando. E agora nós vamos tentar resolver e resolveremos. Tá bom? Era só isso que eu queria falar, senhor presidente. Agradeço ao vereador Mauro também pelas palavras. Mais algum inscrito? Nenhum, senhor presidente. Não tendo, então, mais nenhum vereador inscrito, nós temos a interrupção dos trabalhos pelo prazo de 15 minutos. O vereador Baltazar fez. Coloco o requerimento do vereador Baltazar para a não interrupção dos trabalhos, conforme o artigo 73 do nosso regimento interno, em discussão. Em votação, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento, então, aprovado por todos os vereadores. Então, nós já adentramos na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. Quórum em número legal, senhor presidente. Solicito, então, a leitura do processo do Tribunal de Contas. Parecer, processo do Tribunal de Contas, né, referente de autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas anuais da Prefeitura, referente ao exercício de 2021.
Coloque em discussão o parecer do Tribunal de Contas. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Carello. Senhor presidente, neste momento, traz então agora para a pauta de análise e discussão as contas de um parecer prévio elaborado pelo Tribunal de Contas de São Paulo, referente ao exercício de 2021, onde mostra e traz aqui para a gente que o parecer do Tribunal de Contas é fundamentado em 7 itens que trata sobre gestão pública. Itens de governabilidade, itens de cidade, meio ambiente, saúde, educação, planejamento. São 7 itens que são avaliados no município cada ano. Quando a gente olha um pouquinho para trás, as contas anteriores era muito baseada nos indicadores de responsabilidade fiscal. A educação tem que gastar 25% pelo menos, a saúde pelo menos 15%. E o Tribunal de Contas passou também a ter um olhar mais detalhado sobre esses indicadores. Então, nós temos 7 indicadores. O que aconteceu analisando o documento feito pelo Tribunal de Contas? Quando ele analisa indicador por indicador, que vai gerar um índice de gestão municipal, aconteceu que Monte Alto, no ano 2020, último ano da gestão anterior, ele teve um índice chamado C+, ou seja, em fase de adequação. A média dos 7 itens deu C+, em fase de adequação. Em 2021, a média de todos os itens deu nota C, baixo nível de adequação. Com isso, ele traz aqui a avaliação índice por índice, apontando o que estava de correto, irregular, e merece ajuste e tudo mais. Então, no item planejamento, o município não mostrou evolução. No índice fiscal, o município manteve-se. Ele tinha C+, manteve-se. No índice educação, houve uma involução. A nota anterior era B, caiu para C. No item saúde, a nota B também não demonstrou evolução na saúde. No meio ambiente, houve uma involução. A nota era B, caiu para B. No índice cidade, a nota foi B, mantida. No índice de governabilidade, houve uma involução, ou seja, era B, caiu para C+. Então, de uma maneira geral, de uma forma geral, o parecer do Tribunal de Contas analisou inicialmente o desempenho insatisfatório no ano de 2021. Por isso, foram feitos alguns questionamentos, alguns apontamentos. O município de Monte Alto apresentou a sua defesa, fez a sua defesa, e após a defesa apresentada pelo município, o Tribunal de Contas passou a votar favoravelmente pelas contas do município de 2021. Então, neste ato aqui, como relator da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, nós trazemos para a pauta, para que nós possamos, então, analisar, deixando bem claro que toda análise, mês a mês, feita pela Comissão de Finanças e Orçamento, mostra sempre um problema temporal entre os materiais entregues na Câmara e depois a correção. Vou dar um exemplo. Quando o município apresentou o relatório do quadrimestre de 2021, ele não mostrava que ele teria cumprido o Fundeb, não teria cumprido o magistério, mas ele tem um período para fazer a correção nisso. Então, quero parabenizar os membros da comissão do ano de 2022, porque a partir do momento que ele mostrou isso, encaminhou para o Executivo para que se fizessem também as correções.
e acredito que isso se caminhou dentro do possível, e o que a gente continua até hoje, estou novamente na comissão, é que os balancetes apresentados aqui são divergentes com aqueles apresentados lá no sistema Aldesp, mas a gente analisa em cima do que está aqui nessa Casa de Leis. Por isso que, às vezes, algum parecer da comissão é um pouco diferente do que está sendo interpretado. Por fim, para resumir, essa Comissão de Finanças segue o parecer do procurador desta Casa, onde ele também vota favorável. O nosso contador também fez algumas ressalvas pela movimentação orçamentária. 39% de movimentação foi uma movimentação onde mostra que realmente o índice de planejamento deixou a desejar. Então, senhor presidente, coloco aqui para discussão, para que essa Casa possa realmente depois ter o conhecimento necessário para votar, que a comissão votou, então, opina favoravelmente com as ressalvas e apontamentos feitos na fiscalização do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fez 18 apontamentos para que eles possam, recomendações, vamos dizer, determinações e recomendações. Então, que siga essas recomendações para que a gente, nas próximas contas, a gente continue Monte Alto caminhando na direção aí que se possa trazer bons resultados, e o foco, deixando bem claro, é na gestão públicas, ações voltadas para o coletivo. É isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Paulo também pelas palavras, e o processo do Tribunal de Contas referente às contas da Prefeitura de 2021 ainda em discussão. Com a palavra, o vereador José Cláudio. Obrigado, presidente. Eu, como vereador, a gente sempre acompanha aqui o Tribunal de Contas, o seu parecer. E aqui fala, olha bem, as contas anuais da Prefeitura cumprimentam indícios legais, constitucionais, falta do AVCB, do alvará sanitário e reforma em escolas. O Tribunal de Contas quase me penalizou. Aí o Murilo fez, entendeu? Em 2021, Covid, não consegui fazer o AVCB. Aí o Murilo deu sequência e o Tiago agora terminou. Eu vou fiscalizar. As escolas, todas, eu vou, uma por uma, para ver se está fazendo a VCB. A gente ouve falar que está fazendo, mas será que está fazendo correto? Porque aqui na Câmara teve que fazer. Quase eu fiquei complicada a minha situação, que eu tive que ir lá me defender em São Paulo. O Murilo foi comigo, Paulo Carello, porque eu não fiz o AVCB na Câmara. Era um ano difícil, não consegui fazer. Agora, está aqui. O tribunal está pedindo o AVCB. E cabe a função do vereador fiscalizar, e eu vou fiscalizar. Vou votar favorável, mas com recomendação. Está aqui, ó, 18 apontamentos. Eu, como faço parte da comissão, eu, Paulo e o Donizete da Comissão de Finanças e Orçamentos, eu, como nós estamos fazendo levantamento, uma parte mais técnica. Eu confesso para vocês que o Paulo é um cara mais técnico, não entende mais número, mas a parte de fiscalizar eu sou bom. Pode contar que eu vou. Parecer do Tribunal de Contas ainda em discussão. Com a palavra, o vereador Baltazar. Enquanto o vereador Baltazar se desloca lá para a tribuna, só fazer uma observação, porque faz tempo, o vereador Vitinho sabe, né? Eu sempre fui de falar bastante, agora na presidência me calaram um pouco. Na verdade, precisa ficar para poder fazer toda a coordenação aqui. Mas faz tempo que eu tenho ouvido essa questão dos apontamentos, dos AVCBs da escola. Eu preciso fazer essa observação aqui, porque faz tempo que está um pouquinho engasgado. Eu preciso registrar que esse apontamento da questão da falta de AVCB nas escolas é, de fato, um apontamento bastante antigo, uma cobrança bastante antiga, e que lá em 2016 nós deixamos todos os projetos dos AVCBs das escolas prontos. Da mesma forma que o vereador João Piccolo deixou pronto o projeto do AVCB, lá junto com o vereador Murilo, enquanto presidente, nós fizemos a licitação para contratar a empresa, e agora, nesse mandato, nós executamos a obra. Eu só preciso deixar registrado que lá em 2016, quando nós deixamos a Secretaria de Educação, nós estávamos com todos os projetos dos AVCBs prontos. É só para deixar esse registro.
Presidente, eu quero concordar, né, com a explanação que o vereador Paulo fez, o vereador Bicudo. Também vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas e lembrar que a gente tem que voltar no tempo. Nós estamos em 2023, votando as contas de 2021. Lembrando que 2021 era o início de um mandato e o término tinha sido do anterior em 2020. Então, o orçamento de quem entra, ele ainda assume o orçamento do anterior. E vai acontecer isso ano que vem também. Então, ano que vem tem eleição municipal, vai ter o orçamento de 2024 para 2025. O prefeito que assumir, ou se for reeleito, eu não sei, ele vai pegar em 2025 o orçamento de 2024. A gente tem que ter essa visão. E 2021 tem um outro, porém, que o Bicudo até colocou, né, só vou aprofundar um pouquinho, com relação ao Covid. Né? Vocês se lembram que muita coisa naquela época chegava aqui na Câmara, a gente estava aqui, os vereadores se lembram, a gente nem fazia muita questão de análise, principalmente questão de saúde, né? Porque os hospitais superlotados, muita gente morrendo, não tinha vaga em Ribeirão, não tinha vaga no CROSS, né? Então, era uma situação complicada na questão da saúde. Na questão da educação, também foi um ano de mudanças, porque o Fundeb, ele sempre foi utilizado para pagar professor. Então, a pessoa fez lá pedagogia, estava na educação infantil, no Fundamental 1 ou no Fundamental 2, o Fundeb do município era para pagar. Houve uma mudança na legislação federal e todos os profissionais da educação entraram no Fundeb. Então, aquele funcionário da limpeza da escola, o inspetor de aluno, o escriturário, que trabalha em unidade de ensino, ele entrou no Fundeb, que antes era só de professor. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2021, a gente percebe que houve um aumento na educação com relação a despesas do Fundeb, muito em virtude dessa questão, dessa mudança que tirou os profissionais do magistério, os profissionais da educação de outras pastas da prefeitura e trouxe para a educação. Então, nesse ano, né, de 2021, houve a aplicação do ensino 25,90, ou seja, atingiu o limite, que é os 25%. Houve a despesa do Fundeb de 80,23, mas justificando, porque trouxe os profissionais da educação, além dos professores que já estavam incluídos lá. Depois tivemos, então, a despesa com pessoal dentro do índice controlado, o índice que o tribunal aceita, de 42,51. Outra questão que chama atenção é com relação à saúde, porque a legislação nossa, federal, ela estabelece que tem que utilizar na saúde, no mínimo, 16%. E nesse ano foi utilizado 24,73%, por conta do Covid. Então, a gente tem que ter, né, passa 2 anos, a gente não pode esquecer o que estava acontecendo no município. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante os apontamentos que o vereador Paulo citou, o vereador Bicudo, as recomendações, né, que o tribunal colocou, porque a partir de 2022 já começou a não ter mais Covid, já diminuiu, 2023 já acabou, então agora já entra numa linha de correção. Então, nós não temos mais a justificativa da questão do Covid, como aconteceu em 2020 e 2021. Mas, como o Tribunal de Contas deu parecer favorável, a própria Comissão de Finanças também acompanhou, também voto favorável, né, ao parecer, e olhando essa questão das recomendações. Importante ressaltar, de fato, né, o vereador Tiago, quando foi secretário, deixou pronto, né, a questão dos projetos de AVCB, mas é um projeto grandioso, tá? Por que eu falo isso? Porque eu estou acompanhando de perto, nós somos da Comissão de Educação, o vereador Manzotti, eu e o vereador Vitinho, e a gente tem acompanhado, as escolas todas, já foi feita a licitação de todas para fazer o AVCB, todas, são 24 unidades, em torno de R$2 milhões que vão ser investidos para fazer o AVCB de bombeiro. Qual que é a importância do AVCB? Deixar o ambiente escolar mais seguro para as crianças, essa é a finalidade. Quando o bombeiro vai lá, ele analisa, ele fala, ó, abre uma porta aqui, outra ali, se tiver fogo vai sair por lá, ou seja, ele está deixando o ambiente escolar com uma estrutura mais adequada e mais seguro. Outro fator importante de ressaltar, com relação à educação, além do AVCB que está sendo feito,
também a questão da segurança, que tem um processo licitatório em andamento com relação à compra de concertina e câmeras para instalar nas escolas que não têm. Algumas já têm, outras não. Então, eu acredito que a gente, nesse ano de 2023, tem que olhar essa questão da recomendação do Tribunal de Contas, olhar os apontamentos feitos pelas comissões e observar as licitações que estão sendo realizadas, justamente para resolver resolver parte desses 18 apontamentos. Então, presidente, só queria justificar por que eu vou votar favorável também, acompanhando os vereadores que já me antecederam. Relatório ainda em discussão. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Paulo Carello. Só para ressaltar, senhor presidente, embora as questões tenham caminhado para um entendimento diferente do que está acontecendo na prática, quando a gente apresentou aqui, né, na sua fala, que os projetos estavam prontos em 2016, por que não foram executados? Será? Se ele está sendo executado agora, a diferença é muito fácil de entender. 2016, para vocês entenderem, qual era o valor que o município recebia de Fundeb para pagar profissionais, basicamente magistério, né? 2016. Encerrou 2019 com 19 milhões. Sabe quanto que está recebendo de Fundeb hoje? 30 milhões, Monte Alto. Graças a Deus. É um dinheiro do governo federal. E a partir do momento que você tira o dinheiro que você gastava com os profissionais da saúde, da educação, que era de recurso próprio, e caixa ali dentro do Fundeb, sobra dinheiro. Se sobra dinheiro, nada mais do que obrigado a fazer, inclusive. Então, está se fazendo hoje a VCB? Coisas que nunca tinham sido feitas. Claro que não. A prioridade dos governos anteriores era fazer creche, porque tinha necessidade de ter creche. Era fazer ampliações nas escolas, porque tinha necessidade de fazer ampliação. Tá certo? Hoje, graças a Deus, é muito fácil você analisar. No terceiro ano do mandato anterior, encerrou o ano com 143 milhões. O ano todo, 143 milhões. Você sabe quanto que Monte Alto já recebeu esse ano, até julho? 136 milhões. Então, graças a Deus, bom Jesus, né? Até comentei hoje no programa de rádio, ele é muito bom com Monte Alto. A nossa gente trabalha muito. A hora que você pega no portal da transparência, vai ver o tanto de imposto que o pessoal de Monte Alto contribui. Por quê? As empresas trabalhando. A nossa cidade, ela é, como diz o nosso hino, de gente trabalhadora, gente honesta, gente que vai para cima, que trabalha muito. Então, isso é importante deixar claro, porque assim, senão dá a impressão que os governos passados não fez. Não, nós precisamos definir prioridades. E a prioridade naquele momento era dar oportunidade para a mãe deixar o filho na creche para ela poder trabalhar. Então, são prioridades. É aquilo que a gente fala hoje, por exemplo. Aí, governos passados nunca foi feito. Claro que não, tinha outras prioridades. A gente vibrava, Monte Alto viu isso, quando a gente ganhava carro da Receita Federal, notebooks que foram, inclusive, para a educação, da Receita Federal. Por quê? Porque o município vinha de uma situação delicada, no qual foram saneados os problemas do município, 2009 e 2016, saneou, deixou em caixa 4 milhões e 800, depois a outra próxima gestão deixou em caixa 8 milhões de reais, e que hoje está no caminho. Aquilo que foi plantado lá atrás, nós estamos colhendo hoje, graças a Deus. Isso prova que teve, sim, gestão focado, gestão buscando sanear as contas do município. É muito melhor, graças a Deus. Que continue assim. Que continue a gente tendo mais oportunidades de atender melhor a saúde, atender melhor a educação. A gente entende muito bem isso. Agora, o que precisa ficar claro é justamente isso. A partir do momento que o Fundeb, e essa lei é uma lei de 2020, ela não foi em 2021, foi em 2020. Então, já trouxe toda essa reflexão de planejamento para que pudesse ser executada. Por isso também, senhor presidente, só para esclarecer, para que não fique dúvidas de que forma estamos conduzindo os trabalhos aqui nessa casa e como foi conduzido o trabalho também no Executivo nos períodos anteriores.
Processo do Tribunal de Contas referente às contas de 2021 do Poder Executivo ainda em discussão. Nenhum vereador mais discutindo. Reforço então que... Só um segundo. Nenhum vereador mais discutindo? Então reforço aqui o parecer da Comissão de Finanças, que opina favoravelmente ao parecer do Tribunal de Contas, destacando as ressalvas e os apontamentos feitos. Então, os vereadores que forem... Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Processo do Tribunal de Contas, aprovado pela maioria dos vereadores, com exceção do vereador Morelli, que precisou atender uma urgência. Solicito ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei 49 de 2023. Projeto de lei 49 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Executivo a abrir créditos adicionais especiais no valor de até R$ 502 mil e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer favorável. Quanto às demais comissões a que foi despachado o projeto, as mesmas não se manifestaram a respeito, porém o prazo para a deliberação desse projeto expirou. Sendo assim, o projeto ele veio para a ordem do dia, que eu coloco em discussão. Com a palavra, o vereador Baltazar Garcia. Eu só gostaria de justificar a questão desse projeto. Ele veio para a comissão nossa de Saúde e Educação na última semana do mês de junho. E no dia que nós estávamos marcado a nossa reunião, o vereador Marcos era o relator e também tinha uma sessão solene no mesmo dia. E aí nós conversamos rapidamente sobre esse projeto, que é da diária dos motoristas, né? O Marcos falou que ele não poderia participar da reunião, aí eu conversei com o Vitinho e falei, o Marcos é o relator, ele não pode, por questão de estar em outro compromisso, então a gente acabou não fazendo, né? E aí conversei com o vereador Paulo agora, antes da sessão. O que a gente observou do projeto, né, que está para ser votado? Houve uma reunião do Executivo com o promotor, e aí o promotor sugeriu, né, pelo que consta ali nos documentos, sugeriu que tirasse a diária do cargo de confiança, que é o diretor de transporte, e colocasse para o motorista. No caso aqui na Câmara, a gente meio que faz isso já, né? Põe para o motorista ou outro servidor, no caso a Nilce. Então, assim, na época a gente achou que poderia ficar para a gente deliberar agora. Só que nós não observamos o prazo de que ia vencer, né? Mas, assim, também o meu posicionamento, se tem uma solicitação do MP para que seja feito, a Prefeitura tem que cumprir, né? Na verdade, é essa, né? A gente pode até votar contra tal, mas se houve uma recomendação do promotor, como eles colocaram ali no projeto, eu entendo que tem que ser cumprido, né? Porque senão fica algo irregular, e eles até citam que vai ser feito um TAC nesses moldes. Então, assim, eu só estou justificando, né, por conta que a nossa comissão não se reuniu por conta disso, o prazo acabou se expirando, mas eu acho que é um projeto relevante, é importante para o nosso município, e pelo que eles colocaram ali, para regularizar uma situação. Do jeito que está, não pode ficar, né, um cargo de confiança recebendo para pagar a diária dos motoristas. Eu acho que a gente tem que pensar por esse lado, mas eu só estou justificando essa questão por conta que não passou pela nossa comissão. Passou, mas nós não demos por escrito a nossa análise. Projeto de lei ainda em discussão. Com a palavra, vereador Fabrício Nogales. Boa noite, senhor presidente, a qual estendo o cumprimento a todos os vereadores, vereadora Tânia, público aqui presente, aqueles que nos veem e nos ouvem pela internet. Esse projeto entrou em meados de maio na Comissão de Justiça e Redação, a qual integro como presidente, Murilo vice-presidente e o Durigan também como membro. Nós tínhamos uma dúvida porque lá, no escopo do projeto, falava que foi uma recomendação do Ministério Público. Nós expedimos um ofício
para que a Secretaria de Negócios Jurídicos respondesse e nos trouxesse esse TAC, que era um termo de ajustamento de conduta, retirando a questão do dinheiro da diária do diretor de transporte para o motorista individualmente. É básico. Um exemplo, ele gasta com diárias, com viagem, R$2.000. Esses R$2.000 vai vir para o bolso dele e ele vai fazer os pagamentos e depois faz a prestação de contas. Como tramitou, ia passar na Comissão de Meio Ambiente do Baltazar e depois, finalmente, lá na de Finanças e Orçamentos, nós nos tranquilizamos. O problema é a segurança e votar agora, né, uma questão básica. Esse dinheiro integra a questão depois da remuneração do imposto de renda? Aquele motorista pode ter mais um emprego, ele pode oferir uma renda, ele não pode atrapalhar. Então, pode ser tributado? Era um questionamento que a Comissão de Finanças e Orçamentos iria discutir, mas infelizmente ficou mitigada essa questão. Mitigada também muito na teimosia da Prefeitura em sempre pedir urgência em todos os projetos. Então faz aquele lote, aquele Ctrl-C, Ctrl-V, e é tudo regime de urgência. Agora está aí, o pepino. E aí, votar contra? Votar a favor? Recomendação do Ministério Público. Lá eles falaram que já tinha. E depois, quando fez a pergunta, que ia fazer. Ia. Então, e aí? Olha um brolho. E de vista? Não pode. O nosso regimento interno não dá essa prerrogativa. Então, mais umas daquelas inconsistências, né, que o vereador tem que carregar, né? Deixando bem claro, o vereador não vem só na sessão de segunda-feira, não. Tem muita coisa a se discutir e muita responsabilidade em relação às comissões permanentes que integramos. Era isso, senhor presidente. Projeto de lei ainda em discussão. Com a palavra. Com a palavra, vereador Baltazar. Não, eu acho pertinente a colocação do vereador Fabrício. Uma questão que ele colocou, só para a gente tirar dúvida. No caso da diária, não compõe imposto de renda dos motoristas. Por quê? O imposto de renda, ele é do salário que ele ganha das vantagens pecuniárias. No caso da diária, não é uma vantagem. Ele tem que declarar, mas ele não paga. Então, assim, nessa parte a gente assim, pode ficar um pouco mais tranquilo, que não vai penalizar o motorista, até porque a diária ele só vai prestar do dia que ele for fazer a viagem. Então, ele vai justificar esse recebimento através da viagem que ele fez. Eu até comentei com o Paulo que o ideal seria ter um cartão, né, um cartão para o motorista. Corporativo, né? Corporativo, ali você deposita, o motorista foi para Ribeirão, foi para São Paulo, né? Isso, e aí ele utilizou, presta a conta da nota fiscal, cupom fiscal, seria o ideal. Mas nesse caso, assim, da questão do imposto de renda também não entra por conta que ele não compõe o poder de compra do motorista. Ele só vai receber a diária justificada pela viagem que ele vai fazer. Então, o motorista, por exemplo, que tem um salário de R$2.000, ele não fez nenhuma viagem fora do município, R$2.000. Ele vai receber os mesmos R$2.000 do salário, e aí a diária é separada porque ele fez a viagem. Então, ela não compõe um ganho pessoal para ele pagar o imposto de renda. Mas eu acho assim, né, Fabrício, a gente, como a gente tinha conversado, é uma situação delicada, porque nós temos, de um lado, o MP solicitando que seja regularizado, do outro, a prefeitura querendo regularizar, e a gente ter que decidir, né, e os funcionários do outro lado, e a gente ter que decidir. Mas eu penso assim, eu ainda mantenho o entendimento de que, se houve essa recomendação, como eles colocaram ali, eles citaram... tá, que o Mauro trouxe a questão da questão das diárias, né, que ele entra... Verba indenizatória? Em rendimentos isentos e não tributáveis. O termo correto da diária é rendimentos isentos e não tributáveis. Obrigado, viu, Mauro? Com a palavra, um minutinho, senhor professor. Vereador Baltazar, é assim, que alguns motoristas me perguntaram que hoje ele não declara o imposto de renda. E a partir de agora ele vai ter que declarar. Então ele vai ter que pagar um escritório para fazer o imposto de renda deles e tudo mais, por isso que a gente pensou no cartão. Então ele não declarava, pelo que ele recebe, principalmente os novos motoristas que entraram agora, o salário é um pouquinho menor, então ele não declara. E a partir do momento que isso aparecer na conta, mesmo sendo isento, não sei o que, ele vai ter que declarar. Então, eles vão ter que pagar, não sei o que. Aí... No microfone só ali, Mauro. Para quem está acompanhando também. Mauro, vem cá. Só para a gente esclarecer, né? Eu acho que isso é importante.
A obrigatoriedade de declaração de imposto de renda é rendimento tributável. Tá? Se for menor que o exigido pela Receita e ele ainda assim pagou algum imposto ou teve alguma retenção, ele é obrigado a declarar. Diária não. A diária não compõe aquele. Ou se ele teve aumento patrimonial acima de 300 mil, mesmo não tendo o rendimento. Então, tem umas regras que a diária ela é isenta. É que ele vai ter uma movimentação diferente na conta Não, ele dele, pode que ter, ele mas não na tinha. folha de rendimento dele vem, se ele teve algum imposto retido, ou mesmo não tendo, se ultrapassou o valor mínimo, ele é obrigado a declarar. Fora isso, não. É isso. Não, é nesse sentido. Então, por exemplo, eles estão questionando, né? Por isso que nós conversamos sobre o cartão. Eu acho que seria importante esse diálogo dentro do espaço, que infelizmente agora já venceu o prazo, não tem mais o que fazer. Né? E fica uma situação para a gente, porque se você vai contra, parece uma ideia de que não quer que regulariza. Se vai a favor, parece que está fazendo errado, né? Mas no caso, né, lendo, que eu falei, eu cito de novo o documento que mandaram aqui para nós no sistema, que veio lá do Poder Executivo, citaram o dia da reunião com o promotor, citaram que está em vias de fazer um TAC. Então, se o TAC for celebrado do jeito que está sendo enviado aqui e aprovado, eu vejo que, então, tem conformidade. Talvez faltou conversar com alguns motoristas antes de enviar o projeto, antes de vir para cá. Talvez porque faltou essa conversa. Porque eles pediram, né? Isso. Falou, a hora que chegar na sua comissão, chama os nossos representantes para um diálogo, mas não deu tempo. O ideal, não chegou na comissão. Verdade, o ideal seria ter tido o diálogo antes de vir para cá. Né? É isso aí. Já foi. Projeto de lei ainda em discussão. Eu quero só ressaltar que eu deixei a indagação em relação a isso, que ia ser questionado e o mérito ia ser exaurido lá na Comissão de Finanças e Orçamento. A minha indignação e até deixar externado isso que eu preciso deixar no microfone é que a Comissão de Mérito não pode discutir. Então, se há alguma incoerência, vai passar. Então, aí é objeto de ADIM e o que vale. Projeto de lei 49 em discussão ainda. Nenhum vereador discutindo, eu coloco ele em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Hoje a nossa ordem do dia ela foi mais enxuta, então nós já adentramos na explicação pessoal. Quantos os inscritos? Apenas um, senhor presidente, Fabrício Nogales. Com a palavra o vereador Fabrício Nogales. 30 minutos, vereador. Precisa marcar, não? Não precisa marcar, ué. Vai que eu passo. Você vai ter que apitar. Eu trago mais uma dificuldade premente que nós temos aí a respeito Só 15, vereador. Oi? Só 15. A respeito de respostas e pedido de informações. Nós fazemos os pedidos de informações, né? É sempre naquele limite dos 30 dias, é 15, depois há uma prorrogação, e as respostas sempre incoerentes. Tem um pedido de informação deles, que eu vou citar, o 135, há um anterior, acho que 103, foi realizado pelo vereador Marcos Manzotti, a respeito daquelas árvores que foram plantadas no Bosque da Saudade, no Jardim Paulista, em referência ao Memorial do Covid. Lembrando que esse Memorial do Covid, vou frisar mais uma vez, foi um projeto meu e do Tiago Cetrone, que até o Bicudo ficou um pouco chateado que nós não tivemos a participação dele, para criar o Memorial das Vítimas do Covid. Lá foi criado o Bosque da Saudade. E foi criado o bosque no local errado. O Marcos questionou isso aí. As respostas que vieram veio totalmente desconexa de uma realidade. Então fui lá, reiterei mais uma vez o pedido de informação, com 7 questões. Aí se responde um texto sem muito nexo, né? De uma forma, inclusive, até grosseira, né? Que dentro deles, eu não vou ler aqui a especificação, né? Que está lá no site, falando que se o vereador está muito preocupado com a questão dessas árvores, que vai perguntar para a CPFL. Mas eu já deixei claro no pedido de informação que nós já juntamos nós citamos cabalmente a resolutiva, a GDR da CPFL, né? Que ela fala que dentro da faixa de segurança, e lá é uma faixa de segurança, não são permitidos benfeitorias ou atividades que propiciam permanência ou aglomeração constante ou eventual de pessoas. Então, quando questiono se o secretário responsável pela pasta teve autorização, ele fala que teve uma autorização verbal com o antigo diretor.
e que depois a próxima diretora também deu conhecimento. Então, nessa área, nenhuma benfeitoria será permitida, sob pena de impedir o acesso de veículos, equipamentos ou execução do serviço de manutenção das estruturas. Então, está aqui, está básico, não pode ser construído lá. É abaixo da linha. Responde também que eu falei que... Olha onde é a viagem. Que lá é passagem que vai ser a interligação de bairro. Eu não falei em nenhum momento, foi o vereador Bicudo que falou. Então, eu me resumi a parte técnica com 7 questões que estão lá disponível na pauta. E a resposta vem assim, atravessado. Mas a maioria dos pedidos de informações é com resposta atravessada. Então, você tem que ficar combatendo, você tem que ficar apontando. Aí você leva para o Ministério Público. Né? Levamos para a questão do Ministério Público a questão do coordenador de empréstimo. Depois de 200 dias perceberam que fizeram errado, um lapso, voltou o cargo, você denuncia no Ministério Público e devolve o dinheiro e não houve prática criminal, não é motivo de ensejar uma ação civil pública. Então, isso é uma pontinha do que se pega, uma pontinha que se consegue. Veio, né, informações, e eu quero deixar umas aspas abertas, informações nós vamos apurar. Que me parece que a questão de construção é quarteirizado, quinteirizado, e deve ter até o sexto, porque construção de calçada para um diretor da prefeitura. E aí quem paga não é o cara, quem vai pagar é o quinteirizado. Então, nós vamos apurar, vamos trazer... Aí você leva lá para o Ministério Público, infelizmente você não consegue apurar o dolo. Mas está aí, está instituída a coisa. Né? Não tem nada de novo, pelo contrário. Práticas, né, de perseguição, chegou mais uma denúncia de perseguição a uma empresa. Já está lá com os 16 mil da multa que tem pagado na época da pandemia. Mais uma perseguição. E é sempre aquela figurinha carimbada. Sempre aquele mesmo personagem. É personagens que estão dispostos a seguir um rito de perseguição, um rito de sufoco, que quem vai perder com isso? A cidade, não sou eu. Eu estou aqui, a luta continua, o fardo continua, eu vou até o final. E vou apontar onde tem que apontar, e eu vou fazer a denúncia que tem que fazer, pedindo informação eu vou fazer. Eu nunca me esquivei da população que me procura e das denúncias que aparecem de não fazer as denúncias. Até levei preço demais, porque quando quer, inverte, vai lá com os funcionários e tira. Porque inevitavelmente, tem vezes que você tem que pegar pessoas. E aí vai ser sempre político, como muitos fazem. Vai pegar pessoas, não vão fazer denúncia. Gente, não pode se perpetuar isso. Pelo próprio bem dos gestores que aí estão. Se ficarem mais 4 anos, não sei para onde vão sair. Era só isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Fabrício Nogales. Deixa eu parar o tempo aqui. Só antes de finalizarmos, eu quero reforçar a pedido da Secretaria Administrativa, falando em imposto de renda, em declaração de imposto de renda do projeto anterior, a Secretaria Administrativa solicita que os vereadores enviem cópia das suas declarações de imposto de renda 2023, base 2022, para o e-mail da contabilidade, para a Aline, né, para a nossa controladora interna. O e-mail contabilidade@montealto.leg.br. Então, por favor, se alguém ainda não tem enviado, envie o e-mail. Eu reforço que nós fizemos aqueles testes iniciais da votação eletrônica. O Eliseu solicitou algumas adequações à empresa. A empresa nos informou hoje que as adequações teriam sido feitas. Então, o Eliseu vai fazer os testes essa semana. E se tudo der certo, então, na semana que vem, a gente retoma aquela votação eletrônica. Quero reforçar também que hoje, oficialmente, nós iniciamos o último semestre legislativo de 2023. Que nós possamos, cada um de nós vereadores, e também o Poder Executivo, inspirados, né, e emanados desse espírito republicano, nos comprometermos sempre com um diálogo permanente, um trabalho harmônico, reforçando que a busca do consenso ela é essencial para a construção da nossa cidade, para a construção do bem comum. Que cada vereador e também os membros do Poder Executivo, através da prefeita, através do vice, dos seus secretários e diretores,
que cada um de nós, com a sua representatividade, que cada um de nós, com as bandeiras que defende, que nós possamos construir esse caminho por uma cidade, de fato, pujante, uma cidade mais humana, mais justa, mais solidária. Que esse seja o papel de cada um dos vereadores. Desejo, então, oficialmente aí um bom trabalho nessa retomada do ano legislativo, das sessões ordinárias, porque nós não paramos. O mês ele tem sempre 4 sessões ordinárias e durante o mês de julho nós fizemos 3 extraordinárias. Então foi praticamente um período que nós continuamos com as sessões. Mas desejo um bom trabalho a todos. A sessão está, antes de ser encerrada, convoco a todos para que no dia 14 de agosto, às 19h15, mais uma sessão ordinária. E aí sim, a sessão está encerrada.